Fala galera do primeiro ano. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a dinâmica. A gente vai começar a falar sobre uma área da física onde a gente tem muitas aplicações, né? E a partir daí a gente vai precisar trabalhar alguns conceitos que são muito importantes. Então, a partir daí a gente vai entender o que é a dinâmica e como que a dinâmica auxilia nas ferramentas da mecânica. Bom, até então nós estávamos trabalhando com a cinemática. A gente estudava o movimento sem tentar compreender a causa do movimento. Agora, a dinâmica, não. A gente vai se preocupar com o que a dinâmica está se preocupando em relação a isso. Então, o que a gente pode dizer? A dinâmica é a área da física que estuda o movimento dos corpos e de suas causas. As três leis de Newton, introduzidas por Sir Isaac Newton no seu livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, formam a base da dinâmica. Então, o que seriam essas três leis de Newton? Bom, a primeira lei de Newton a gente chama de lei da inércia. Então, diz o quê? Todo corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, ou seja, a aceleração ali não existe, é igual a zero, a menos que uma força resultante não nula, ou seja, uma força que seja diferente de zero, atue sobre ele. Em outras palavras, se a força resultante sobre um corpo em repouso for nula, ele continuará em repouso. Ou, por exemplo, se uma força manter o corpo em movimento e nenhuma força se sobrepõe a esse movimento, o corpo também se manterá em movimento. No caso de um corpo que já se encontra em movimento, se a força resultante for nula, ele manterá também o seu movimento, direção e sentido, com a velocidade o quê? Constante, ou seja, a aceleração é igual a zero. Dessa forma, um corpo em movimento só irá parar se uma força atuar no sentido contrário ao seu movimento. Força muito provavelmente que a gente vai usar que atua contra o movimento é a força de atrito. Quando a força resultante não é nula, a gente vai ter que recorrer à segunda lei de Newton. E o que a segunda lei de Newton vai trabalhar para a gente? A segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, relaciona a força resultante que atua sobre um corpo e a aceleração que ele adquire. A fórmula é simples. A força resultante é o produto da sua massa vezes a aceleração. Força nós medimos em Newton, massa em quilogramas e aceleração em metros por segundo ao quadrado, em que F é a força resultante, M é a massa e A é a sua aceleração. Então, quando a força for nula, a gente cai na primeira lei de Newton. Quando a força resultante é diferente de zero, a gente cai para a segunda lei de Newton. Já a terceira lei de Newton, a gente trabalha com conceitos de ação e reação. Então, o que ele diz ali? A terceira lei de Newton, também conhecida como lei de ação e reação, nos diz o seguinte: para toda ação, há sempre uma reação de mesmo módulo, mesma direção, porém sentido contrário. Em resumo, as forças sempre atuam em pares. Sempre que um corpo A exerce uma força sobre o corpo B também exerce uma força sobre o corpo A, de mesma intensidade e mesma direção. Ou seja, a direção é a mesma, só que o sentido é oposto. Pensa, eu estou empurrando uma parede, por exemplo. A força que eu aplico na parede é a mesma que a parede aplica sobre mim. A direção é a mesma, o valor da força é a mesma, só que o sentido é contrário. Tudo bem? Aqui ele dá um exemplo de uma pessoa empurrando uma caixa. Então, a força que ele empurra a caixa é a mesma que a caixa empurra sobre a mão. Ou seja, as forças têm o mesmo valor, só que com sinais trocados. Então, essa primeira aula, gente, é uma aula mais introdutória para que vocês possam entender as três leis de Newton e a partir daí vocês começarem a praticar alguns exercícios voltados para essa área. Tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, gente.